Olá, esta é a nossa segunda aula, sejam todos bem-vindos. Quem não assistiu à primeira aula, meu nome é Horácio, nós estamos aqui trabalhando formas de medir a produtividade na área de software, né? E aí, vocês leram o material, fizeram os exercícios? Não esqueçam, é importante que a gente vá lendo, porque isso é tudo uma coisa nova, uma cultura nova, e é importante que a gente trabalhe isso. Na nossa aula hoje nós vamos ver a proposta do Albert. Vamos ver os principais conceitos, vamos fazer alguns exercícios em cima da proposta dele e vamos ver que é possível medir o software através de uma medida indireta chamada ponto-função. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então está aqui, objetivos da nossa aula. Ver a proposta do Albert, vamos ver os conceitos que ele desenvolveu e que a gente usa até hoje. Vamos depois aplicar esses conceitos em cima de um DFD para a gente... DFD é uma forma da gente registrar software logo no início, vocês não precisam se preocupar, porque vocês vão ter aulas de modelagem de sistemas, etc., e devem comentar sobre isso daqui, tá? E no nosso caso aqui, o nosso conhecimento aqui é só para exercício, tá? Aprender a usar em cima de um caso de uso, que é uma maneira que a UML hoje coloca para a gente poder fazer a especificação, vocês também vão ver isso, e como converter ponto-função em calloc, né? Porque o calloc, embora seja uma medida direta, ainda tem a sua utilidade, né? E vamos ver também quais são as limitações do modelo do Albert. Então, a nossa aula hoje vai focar em cima do modelo do Albert. Nós vamos trabalhar depois outras propostas de ponto-função. Então vamos lá. Então, o desafio que foi colocado foi fazer uma medida indireta que principalmente possibilitasse planejar e decidir. Quer dizer, isso no início do projeto. Então o Albert, em 1974, esse pesquisador trabalhava na IBM e tinha acesso a muitos softwares, então coisas prontas e as especificações, então ele pegou as especificações que já existiam e os programas que já foram implementados e começou a comparar e a estabelecer conceitos que permitiu criar um modelinho que possibilitasse a gente na especificação verificar o que acontece. Então eu tinha aqui a especificação, ele deu uma olhada, o que aconteceu no software, então ele estabeleceu um modelo aqui nesse meio, né? Então a proposta foi em cima de coisas que já estavam prontas. Então, o modelo dele é baseado na funcionalidade que eu preciso e não no que eu gero. Então eu posso trabalhar a partir dessa funcionalidade. Tá. Então, princípios. Os princípios aqui que ele tinha era identificar características de um sistema e mapear essas características na funcionalidade que está sendo pedida, né? Então a funcionalidade ela já começa quando a gente começa na especificação. Quando o camarada chega, um cliente chega e te pede alguma coisa, ele tem que dizer o que ele quer. E ao dizer o que ele quer, ele está especificando as funcionalidades, né? Aliás, os requisitos que ele precisa e o analista transforma esses requisitos em funcionalidades. Quando a gente trabalha aqui em ponto-função, muitas vezes se usa as duas coisas como sinônimos, mas são coisas diferentes, tá? Então, nesse momento, eu tenho as funcionalidades do que o software ou o sistema precisa ter, tá? Então, ele identificou que as funcionalidades se refletiam em coisas permanentes, ou seja, nas entradas que o sistema tinha, a forma de entrar, a quantidade de entrada, as saídas que eram geradas pelo sistema, o número de consultas que eu tinha no sistema, o sistema tinha que responder para consultas, né? Os arquivos internos, principalmente, os arquivos que eu vou gerar, e as interfaces com outros sistemas. O interface com outro sistema é quando eu preciso mandar dados para outro sistema, ou eu preciso receber dados de outro sistema, isso é chamado interface. Então nós vimos que essas coisas aqui, entradas, saídas, consultas, arquivos, interfaces, geram esforço, precisam ser programadas, precisam ser gerado código.
Então o código gerado, quando verificado, dava num desses 5 aspectos. Então o modelo do Albrecht trabalha em mapear em cima desses 5 aspectos, né? Então o que ele fez? A ideia foi construir uma função, a ideia de função matemática que mapeasse essa quantidade de entradas, saídas, interfaces, que isso refletisse num modelo matemático, que isso refletisse num número, né? Então a ideia foi construir uma função que mapeasse no número real, e esse número real vai dar significado se você tem mais ou menos funcionalidade. Na prática, a gente não consegue definir o ponto-função, o número de pontos-funções, assim, a gente tem assim, a noção de que tem mais ou menos funcionalidades, mas não existe uma definição muito precisa para isso, tá? Então, isso é uma crítica até que se faz ao modelo de ponto-função, exatamente não ter uma expressão da realidade que represente o ponto-função. Mas são poucos os críticos disso daí, tá? Então, este número real vai representar a quantidade de medida da funcionalidade. E essa medida, eu tenho que criar uma unidade. A unidade que eu criei foi chamada ponto-função. Então, ponto-função é uma unidade que não é uma unidade física, mas uma unidade de contagem que é expressa por um número real. Então, eu estou fazendo a minha definição. Olha só, é aquele papo de métrica. Definição, análise de ponto-função. Descrição, medir a funcionalidade a partir de entradas, saídas, interfaces e arquivos. Unidade de medidas, números reais. Forma de medir, contagem dos números de entrada, do número de saída, do número de interfaces, do número de arquivos e considerar alguma complexidade, tá? Então eu estou definindo aqui a minha métrica, a minha nova métrica, que vai me permitir fazer essas definições. Então está aqui. Então, eu vou fazer uma função construída. O que é uma função construída? Isso aqui é uma técnica comum em engenharia. Existe a função matemática que é uma função pura. Mas eu posso criar a função pura é criada a partir de funções construídas. Ou seja, eu pego e começo a plotar um conjunto de medidas que eu tenho da realidade, né? Com coisas que eu meço na realidade, aí eu ajusto uma curva aqui. Y igual a x mais b. Ou seja, essa função aqui é uma função pura, mas ela foi tratada a partir de uma função construída. Muita gente confunde isso. O modelo matemático é para ajudar o raciocínio, ele não é o raciocínio, né? Ele não é a realidade, mas ele me dá uma projeção de como eu devo ter um comportamento dessa realidade. Então essa função é a função construída. Então eu verifico a entrada, verifico a saída e vou ajustando no meio, vou dizendo o que eu preciso, né? Então eu vou ajustando, para essa entrada ter um comportamento, e vou criar essa matemática, essa função. Então ela é baseada em dados observados em outro software, e esse método de construir funções assim é muito comum na engenharia, né? As fórmulas, por exemplo, de canos de água, de tubulações para petróleo, são feitas todas por ensaio, né? E aí, a partir desse ensaio, a gente estabelece um conjunto de curvas. A eletricidade é a mesma coisa quando a gente trabalha em fluxo de potência, coisas mais pesadas. Existem curvas logarítmicas que é ajustada das medidas da realidade. Então, é um processo comum e aceito, né? Então, ele criou essa função, né? Baseado. Então, está aqui. Elementos da funcionalidade. Eu teria aqui um usuário externo. Eu teria aqui o meu sisteminha, tá? Tá aqui o meu sistema. As entradas para esse sistema. As saídas do sistema. Consultas. Muita gente pode confundir que uma consulta é uma entrada e saída, mas se eu considerar como consulta, não é nem entrada nem saída, né? E
saídas externas e internas, isso aqui a gente está colocando como interfaces, né? Interfaces com outros sistemas, outras aplicações e os arquivos internos. Então ele mapeou, fez um mapeamento em cima disso daqui, né? Então a função foi construída assim, olhando para esse modelo. Esse modelo nós vamos tornar a vê-lo quando nós formos tratar uma evolução do ponto-função, que continua em cima do mesmo princípio estabelecido pelo Albrecht, né? Então, com isso daí, eu tenho o que a gente chama de uma tabela de contagem. A tabela de contagem está aqui, ó, número de entradas do usuário, número de saídas do usuário, número de consultas do usuário, número de arquivos, número de interfaces, né? Então eu vou simplesmente, na minha especificação funcional, que pode ser uma simples relação, pode ser um diagrama, pode ser um código, pode ser uma tela. Eu vou contar essas coisas, né, e vou colocar aqui segundo esse modelo, né, segundo esse modelo. O número que eu achar eu vou contar. Existe aqui, foi estabelecido pelo Albrecht, o que a gente chama de fator de ponderação. Ou seja, alguma coisa que diferenciasse a forma de implementação, né? Se eu implementar, é um software que eu vou implementar de maneira simples, que não vai ter que ter backup, não vai ter que ter auditoria, que eu não vou precisar fazer determinadas críticas, né? Normalmente softwares baseados muito em entrada e saída, pouco processamento, né? A gente considera isso como simples. Então, para esse simples, ele deu um peso de influência, né, em cima do valor da contagem. Agora, se o software é um pouquinho mais complicado, exige um pouco mais de conhecimento de CPU, um pouco mais de funções, um pouco mais de processamento, né, então ele chamou de médio, né, ele falou de médio. Então, aí o peso é um pouquinho maior. Em vez, por exemplo, uma entrada aqui que tinha peso 3, agora vai ter peso 4. Aqui vai ter peso 5. E mais complexo, né, que seria softwares em tipo voltado para engenharia, cálculo de tubulação, cálculo de lajes, cálculo de viga, trajetória de foguetes. Tem pouca entrada, mas tem muito processamento, né? Então, isso aí são softwares mais sofisticados. Isso daqui tem um pouquinho de subjetividade. Existem alguns estudiosos que tentam determinar a complexidade do software em função do código, né? O cara, número de atribuições, número de ifs, né? Na aula passada a gente até viu a complexidade ciclomática que vinha em cima das fórmulas, né? Que parece complicado, mas é só contar a fórmula. Mas existem várias propostas. Quando o Albrecht fez isso daqui, a proposta era mais ou menos em cima de uso de CPU. Usa muita CPU, usa pouca CPU. Normalmente os programas comerciais, programas de entrada e saída, que são praticamente 80%, 70% das aplicações, são considerados simples. Agora, se isso envolve algum cálculo, né, algum cálculo não quer dizer continha, mas cálculo, por exemplo, de buscar em educação física, calcular massa corpórea, que vai buscar em várias tabelas para fazer esse cálculo, aí a gente já bota médio. Né? Se o uso é constante de CPU, aí a gente já considera complexo. Claro que existe um pouquinho de subjetividade nesse modelo. Nós vamos ver nas próximas aulas que o nosso objetivo é tirar essa subjetividade e aproveitar os conceitos que o Albrecht colocou aqui. Tá? Então não se preocupem com isso é muito pouco complexo. Nos nossos exemplos aqui nós vamos tratar tudo como simples e sem muita complexidade. Tá? Então, o valor contado é multiplicado pelo peso e colocado aqui. Então, colocado aqui. Então, tem um valor, multipliquei e coloquei aqui. E no final eu obtenho um número. Claro que quando eu faço a contagem e multiplico um número inteiro, uma contagem é um número inteiro, ninguém vai me achar 2,3 entradas, 2,4 entradas. Eu vou achar 2 entradas, 4 entradas, 5 entradas. Eu não tenho uma entrada e meia, né? Então, a contagem é sempre um número inteiro. Multiplicado pelo número inteiro, eu vou ter um número inteiro. Então, aqui eu vou ter um número inteiro.
Esse número aqui é o que a gente chama de total da contagem, né? Então, eu posso mapear a partir da funcionalidade que eu estou lendo, identificando, seja um diagrama, já falei isso, seja uma especificação, eu consigo pegar essa especificação e mapear num número, num processo de contagem, né? Bom, então, eu peguei aqui um exemplo de contagem. Peguei aqui um DFDzinho só para vocês, para ilustrar. É claro que eu estou fazendo isso de maneira simples. Quem não sabe DFD também não se preocupa, já falei. Aqui o objetivo é a gente perceber o que eu estou contando. Então tem aqui, isso aqui seria o que a gente chama de um processo, né? Tem um processo inclui aluno, um processo aqui de... Epa, não dá para eu ler. Tá bom, mas também não interessa. Consultar, cadastrar livro, né? Isso é o que o analista faz, é rascunho mesmo. Então também a ideia é mostrar que eu já posso fazer isso a partir do rascunho, quer dizer, desde o início do projeto. Já posso ir contando meus pontos e funções. Aliás, depois que vocês aprenderem essa aula, o ideal é que vocês já façam isso nos projetinhos de vocês, nos programas, nas telas. Quem está aprendendo lá interface homem-máquina, já vai fazendo na tela. Quem está aprendendo modelagem de sistema, já vai fazendo também esse cálculo de modelagem de sistema. O conhecimento humano não é segmentado, a gente segmenta para apresentar, mas a gente tem que usar isso no nosso dia a dia. O conhecimento ele é interligado. Então está lá fazendo a modelagem de sistema, aproveita e já faz o exercício. Ó, segundo o Albert, quantos pontos e funções teria isso daqui? Já calcula, né? Então eu tenho aqui esses meus processos, né? E aí, eu tenho que olhar aqui o seguinte, o que é entrada? Bom, isso aqui está entrando a informação, que está guardando num arquivo, esse arquivo é lido aqui, vai gravar esse outro arquivo. Opa, saiu aqui uma entrada que é o pedido, né? Essa é para cadastrar. Aí a bibliotecária mandou o livro, cadastrei o livro, empréstimo, a bibliotecária sabe os empréstimos que ocorrem, eu li o arquivo de empréstimo, e tem uma multa que eu mando lá para o sistema financeiro. Epa! Sistema financeiro. Então isso aqui são pessoas que vão dar entrada no sistema, pessoas que vão dar entrada no sistema, e aqui é o sistema financeiro, é um outro sistema, né? Então fiz uma análisezinha rápida, tá vendo? Não nada muito complicado, né? Então eu já posso ter aqui o seguinte, olha só, isso aqui é uma entrada, isso aqui é uma entrada, isso aqui é uma entrada, ó, porque o fluxo da seta está mostrando que vai para dentro, né? Aqui, isso aqui são arquivos, eu estou considerando, em ponto-função, a gente trabalha com arquivos internos, não interessa se isso vai implementar em diversos arquivos físicos ou não, né? O que me interessa aqui são o número de arquivos. Eu estou considerando aqui um depósito, um arquivo. Pode ser que na implementação não seja assim. Quem já adiantou um pouquinho na cadeira de projeto, vai ver que às vezes um depósito pode virar vários arquivos, né? E às vezes vários depósitos se transformam num arquivo só, depende do que a gente está usando. Mas para o nosso cálculo aqui, o que está entendendo, estou colocando aqui é uma estimativa, né? De funcionalidade. Então está aqui, meus arquivos, né, internos. Epa, isso aqui é uma saída, ó. Sai um empréstimo, vai a multa. Ah, isso aqui não é saída não, por isso que eu risquei, tá vendo? Eu pensei que era saída, mas vai para outro sistema. Ah, então vou considerar isso aqui como interface com outro sistema. Por quê? Fazer uma interface com outro sistema vai me dar muito mais trabalho. Eu vou ter que ler o outro sistema, aprender o que o outro sistema faz, como é que é por dentro. Então vai exigir uma análise do outro sistema. Depois eu vou ter que fazer uma programação para tirar desse sistema para o outro. Então é muito mais complexo trabalhar uma interface que uma entrada, né? Então eu, no caso aqui, preferi trabalhar com a pior opção, porque eu estou fazendo uma estimativa, eu não vou estimar para baixo, né? Então identifiquei as entradas, arquivos, interfaces, saídas, ótimo. Então contei, 1, 2, 3. Então tenho 3 entradas, né? Saídas, uma saída. Arquivos, contei aqui, 1, 2, 3, 4, 4 arquivos, interface, só tem uma. Ah, então vou colocar na tabela. Coloquei na tabela, 3, 1, 0, 4, 1. Considerei como simples, porque isso aqui é um arquivo é um sisteminha michuruco de
entrada e saída, eu não tenho processamento de CPU, né? Sistema que entra em banco de dados, lê banco de dados, sai do banco de dados, é sistema simples, né? Fica bonitinho e tal, dá trabalho às vezes enfeitar o pavão, mas na verdade o sistema é simples, não é sistema complicado, tá? Então, tenho 4, olha só aqui, ó, 4 arquivos, o peso é 7, deu 28, né? O número de interfaces externas é 1, o peso é 5. Se eu tivesse tratado como saída, o peso era 4. Então vou tratar, por isso que eu tratei como uma interface. Então a minha contagem deu 46. Então qual é o meu total? 46. Então eu consegui mapear a minha funcionalidade num número. Né? Num número, que no caso é até inteiro, mas o inteiro faz parte dos reais. Né? Então tá aqui. Sim. Então tá aqui, eu fechei aqui os meus 46. Isso aqui é chamado 46.função. E complementamos isso aqui como não ajustado. Vamos ver já por quê. Ajustado. Vamos ver já por quê. Ô, cara, fica quietinho aí. Ajustado. Tá? Então, nós pegamos aqui como ponto de função ajustar. Então, tenho 46 pontos de funções não ajustados. 46. Bom, aí nós vimos o seguinte, que tem alguns fatores de desenvolvimento que podem dar mais ou menos trabalho, né? Independente do software simples, pode ser que eu tenha um software simples que me exija fazer mais telas, que me exija formatar, programar relatórios, que por uma necessidade de aplicação eu tenha que ter mais backups. Então tem características que são da implementação do software, não da funcionalidade. Quando o Albrecht fez pensando na funcionalidade, não pode ele teve o sentimento de que ele não podia desprezar a forma como o software era implementado. Então ele definiu um outro parâmetro, que são os fatores que podem influenciar na medida da funcionalidade. Ou seja, aqueles 46 ali, dependendo de como eu vou fazer o software. Vou fazer só online. Então é de um jeito. Vou fazer de uma maneira mais ilustrada, então é de outro jeito. Vou fazer isso daqui para gerar um tipo de relatório, sei lá, virtual, para botar na internet. Então eu tenho características diferentes, né? Então o mesmo número 46 pode ser influenciado para outro valor dependendo do que eu estou lendo, né? Dependendo do que eu estou fazendo. Então ele analisou 14 fatores físicos no software que podem influenciar na medida da funcionalidade. Claro que ele fez isso para 75, né? 75, 74, em cima do que ele viu. Naquela época a gente trabalhava com computadores pesados, com sistemas mais parrudos, com menos flexibilidade, com linguagens mais quadradinhas, né? Que exigiam mais, assemblies, outra coisa, autocoder. Aí, esses 14 fatores, ele mediu naquela época. Isso hoje foi mantido, mas foi adaptado. Nós vamos ver que nós temos um organismo internacional que padroniza esses 14 fatores e a forma de olhar esses 14 fatores. Tá? Então, por enquanto, vamos ficar com os fatores que o Albrecht definiu. E alguns desses fatores são subjetivos, né? E quando eles são... e esses fatores, como é que eu vou avaliar esses fatores? O Albrecht definiu, então, uma régua de pontuação. Ou seja, ele definiu um processo de medidas, né? Ele definiu uma métrica para isso, vamos dizer assim. Tem definição, tem descrição, então a descrição é o peso, o nome é o peso, a descrição é uma para cada um, né? Depende do fator. A medida é uma nota de 0 a 5 e a forma de medir vai ser de 0 a 5 dependendo de determinadas características. Então, normalmente isso aqui é feito por um conjunto de especialistas, né?
eu pego os melhores programadores da empresa e a gente pode fazer essa análise desses 14 fatores. Esse número gerado pelos 14 fatores pode ser constante para determinados tipos de software em uma empresa. Então, por exemplo, a empresa Horácio Informática, por exemplo, para software bancário, define um conjunto de fatores que reflete um número. Para software de contabilidade, já tem outro conjunto de fatores que reflete num outro número. Para software acadêmico, um outro conjunto de fatores, de pesos, que reflete outro número. Mas isso pode ser estabelecido para cada característica de software, de cada segmento, e ser feito uma única vez. Então, junto os especialistas, posso determinar isso, ter alguma coisa comum, e a minha empresa, então, trabalha com esse número, né? Bom, vamos lá. Então, essa figurinha aqui tá no material de vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? É uma figura que eu peguei do nosso livro texto, e está aqui. São 14 aspectos técnicos e a sua régua de notas. Então, você considerou a nota assim, ó, 0. Aquele fator não tem influência nenhuma. Então, por exemplo, primeiro fator, o sistema requer backup de recuperação. Esse sistema é obrigatório ter backup? Não, então é 0. Puxa, isso é um sistema bancário, é obrigatório, porque não pode perder dinheiro. Ah, então é essencial, então a nota é 5. Entendeu? Então o conjunto de valores que os especialistas dão são esses daqui. Quer dizer, dependendo da avaliação do grupo, se dá uma nota para cada fator. Então aqui o cara tirou 5. É exigida a comunicação de dados, ou seja, hoje a gente tem a internet, mas antigamente eu tinha que ter software específico para teleprocessamento. É mais ou menos, não é obrigatório, parte batch, outra parte não. Então o que vocês acham? Vamos dar 2. Né? Há funções de processamento distribuído, ou seja, o processamento é centralizado ou distribuído, é totalmente distribuído, então é 5. O desempenho é crítico? Não, o usuário pode esperar. O usuário pode esperar? Pode. Isso é uma consulta num terminal bancário. Não, opa, esse troço é crítico. Né? Isso é importante, sistemas críticos com tempo de resposta, porque o tempo de resposta é fator de segurança dos sistemas. Né? Eu conduzi uma pesquisa na Embratel e do Grupo Telebrás que nós apuramos que 98% dos orelhões eram quebrados na época, nos anos 80 e 90, porque demoravam mais de 5 segundos para dar linha. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, quebrou o orelhão. Tá? Então, isso aqui é um negócio que tem que ser visto com muito cuidado. Eu não posso botar software sem analisar o desempenho. É crítico. Sim, não é crítico, 0. O sistema funcionará em ambiente operacional existente? Porque isso aqui implica em ter que treinar novamente os programadores, etc. Não, 0. O sistema requer entrada de dados online? Quer. Não, muita coisa online, é significativo. Ou seja, eu vou começar a dar nota nisso daqui segundo essa régua, né? Tem subjetividade? Claro que tem subjetividade. Nós vamos ver depois que nós vamos tentar reduzir essa subjetividade, né? Mas se eu estabeleço um padrão dentro da mesma empresa não tem subjetividade, porque eu fechei com todo mundo os pesos por segmento. Já falei isso na exemplificação anterior. Então vamos ver aqui, ó. Então, com aquilo ali, ele fez o seguinte, ó. Ponto função. É igual a contagem, tá aqui, aquela contagem, né? Contagem. Ou seja, aqueles 46 que eu calculei ainda há pouco, multiplicado por 65 mais 0,01 e o somatório dessas notas, né, dos 14 itens. Por isso que está aqui, soma de F de I, né, e variando de 1 a 14. Na verdade, o pessoal fica assustado com expressão matemática, mas nada mais é que somar as notas e multiplicar por 1%. Por que isso daqui? Isso aqui foi testado, né, foi testado, e foi a fórmula que foi construída. Isso aqui é uma fórmula construída. Observa que 65% do valor
é atribuído para a funcionalidade. E o resto é atribuído para a construção do software. Então esse fator aqui é o fator que privilegia as características da construção do software, né? Então está aqui. Se vocês quiserem, depois dão uma olhadinha. Nós vamos tratar isso segundo o padrão internacional, mas aí vocês podem ver também as definições do Albrecht, tá? E a nossa fórmula, então, é 0,65,01, isso daqui. O que ocorre? Isso daqui não é a contagem? E eu não chamei de ponto-função não ajustado? Então, é isso. Se eu tiver que ajustar, calcular, eu vou multiplicar por isso daqui. Então, isso daqui é o que a gente chama de fator de ajuste. Então, quando eu pego o ponto-função não ajustado e multiplico pelo fator de ajuste, eu vou ter o ponto-função ajustado. Então, isso daqui é o ponto-função ajustado. Quando a gente não fala nada, está falando do ponto-função ajustado. Observa também que isso aqui era um número inteiro. Mas como isso aqui é um número real, o ponto de função ajustado é sempre um número real, é 17,5, 46,4, 17,37, por aí, tá certo? 170,21, quer dizer, ninguém vai querer me achar um fator ajustado 46, se tiver que achar é 46,0, porque 46, né, 46 é um número inteiro, mas 46,0 é um número real. É diferente, né? O gente de computação sabe disso. Bom, então vamos lá. Então, já que eu defini assim uma nova medida, uma nova forma de medir, que é o ponto-função, né? Eu agora vou definir as minhas métricas, aquelas mesmas que eu fiz em Caloc. Eu agora vou fazer essas mesmas métricas, mas agora vou fazer em ponto-função. Então, olha só. Produtividade, ponto-função por pessoa, quantos pontos-funções uma pessoa faz em um mês? Qualidade, quantos defeitos eu achei por ponto-função? Custo, quantos reais eu achei por ponto-função? Documentação, quantas páginas eu achei por ponto-função? Legal, então eu posso fazer isso desde o início do projeto, porque eu consigo medir a funcionalidade com ponto-função. Ajustado ou não ajustado é uma questão de definir. A maioria das empresas hoje trabalha com ponto-função não ajustado. Mas a gente tem que, muitas vezes, participar de concorrências, aí o camarada coloca ponto-função ajustado. Nesse caso, eu tenho que me ferrar todo para determinar qual é o fator de ajuste para aquela determinada situação. Claro que isso hoje é feito de maneira tranquila, né? Não, o modelo do Albrecht ele foi modificado, atualizado e melhorado, tá certo? Então está aqui. Vamos avançar. Epa. Bom, ponto-função não ajustado, tá vendo? É o resultado da contagem vezes aquele peso que a gente chama peso de complexidade, que é a contagem total, né? Então eu peguei a contagem total das características, né? Das características, não é, né? E o ponto-função das características que eu falo de entrada e saída, né? Contei as entradas e saídas do meu sistema, das funcionalidades, multipliquei pelo peso de complexidade do software. E o ponto-função ajustado é o resultado considerando as características de implementação, né? Então, o produto o produto da contagem por um fator de ajuste, que nem a gente viu aqui agora, certo? Então, avançando. Então, está aqui. O fator de ajuste, quando a gente fala fator de ajuste, está falando dessa expressão aqui, ó. Dessa expressão. Então, é muito comum o cara dizer, qual é o fator de ajuste? Poxa, o fator de ajuste é o número que vai multiplicar a contagem. Não tem que ter dúvida. Então, é 65% vezes 1% das características da soma das notas. Ora, se todo mundo tirar 5, são 14, dá 70. 70 vezes 1% dá 0,7. Então, está aqui.
Se todo mundo tirar 5, é porque tudo é importante, é um software complicadíssimo. Então 0,7. Ou posso ter o contrário. Todo mundo tirou 0. Então dá 65%, né? Então, o meu fator de ajuste então pode variar de 0,65 até 0,7 com mais 0,5 até 1,35. Então é esse o valor que pode influenciar. Eu posso ter uma variação de 35% na minha contagem para menos ou de 35% na minha contagem para mais. Depende agora das características do software físicas, né? Daquelas 14 itens, tá certo? Então, o fator de ajuste pode ser ajustado entre 0,45 e 1,35. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara bota assim, fator de ajuste 1,5. Tá certo ou errado isso aí? Eu posso ter um fator de ajuste 1,5 se ele só pode variar de 65% até 1,35? É uma pergunta que não tem cabimento. É o cara que pergunta isso ou está de brincadeira ou não conhece ponto-função. Né? Na variação do ponto-função, o máximo que eu posso ter é 35%, então 1,35. Ah, o fator de ajuste é 0,4. Está errado, não pode. O fator de ajuste tem que ser acima de 0,65. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas variações do fator de ajuste. Tá bom? Bom, vamos avançar. O fator de ajuste indica o maior ou menor esforço na produção de software, né? É aquilo que eu falei, a gente vai perceber que algumas características vão exigir mais esforço de programação, ou mais esforço de análise, e isso é considerado aqui. Esse esforço de análise e esforço de programação são nas características do projeto, não na funcionalidade, né? A gente tem a funcionalidade gera o sistema, depois tem o projeto do sistema, o desenho do sistema. Então, esse esforço é no projeto e desenho do sistema, né? Então, um software com características complexas de implementação, o fator de ajuste é 1,35. Se ele for mais simples, 0,65. Aí a gente acerta. Então, numa contagem de 43, eu posso ter 43 pontos de funções não ajustados, o inteiro, perfeito. Né? Agora, e 68,5 de ponto de função ajustado, se o fator for 1,35, tá certo? Então é 1,35 vezes... Ih, rapaz, desculpa, aqui é 48, né? Então 48 pontos de função não ajustado, 1,35 vezes 48, dá lá o 68,5. Então, depende, a minha empresa está trabalhando com fator não ajustado, 48. Está trabalhando com fator ajustado? 68,05. Tá? Isso é uma decisão de como é que a gente vai usar essa medida. Tá certo? Bom, já que nós definimos o ponto de função, nós podemos fazer uma estatística dos softwares já feitos em que eu determino cada ponto de função o número de pontos de funções daquele software e o número de linhas que ele gerou. Então, isso tem sido feito pela comunidade que faz gestão, gerência de produção de software e tem sido colocado no FPUG, que é um mecanismo internacional, que nós vamos falar sobre ele, tá certo? E esses valores são divulgados e colocados numa forma da média informada. Então, por exemplo, um ponto função para a linguagem Assembler dá 300 linhas. COBOL, 100 linhas. Fortran, 100 linhas. Pascal, C, né? 90 linhas. ADA, 70 linhas. ADA a gente pode estender PHP e outras coisas mais. Linguagens orientadas a objetos, 30 linhas. Né? O nosso Java. Né? Linguagem de quarta geração. A gente pode jogar aí o SQL nessa história. Geradores de código. Claro que isso daqui é atualizado, é disponível nos sites que fazem esse controle, que vão informando. Existem publicações que colocam isso. Ah, mas eu não tenho a linguagem. Ah, puxa vida, essa linguagem aí qual é? C. Mas o C ele tem características parecidas com a do Pascal, então eu posso usar essa medida do Pascal, porque isso é para estimativa. Né? Agora, isso normalmente está disponível, vocês podem baixar da internet. Essa figurinha aqui
eu trouxe do nosso livrinho texto, né? E dá uma referência. Então eu sei, por exemplo, que eu tenho um programa que tem, aquele nosso programa ainda há pouco tinha 40 pontos de função, né? 40 pontos de função vezes, se eu for fazer ele em COBOL, se eu for fazer ele em C, vezes 90. Então tem uma estimativa de 3.060 linhas. Entenderam? Então, já que eu tenho essa tabela do que já aconteceu, e eu estou fazendo uma estimativa agora em ponto de função, eu posso estimar o número de linhas, sem ter programado. Isso é que é importante. É exato? Claro que não é exato, mas é uma ordem de grandeza muito próxima, né? É melhor do que nada, de ficar adivinhando o que o programador vai fazer, né? Antes de colocar o exercício, eu queria destacar aqui uma coisa que é importante, que é o seguinte: o ponto de função é feito em cima da especificação. A especificação, ela está sendo construída. Estou pegando a funcionalidade, eu tenho várias etapas no meu projeto. Eu tenho a maior parte do projeto funcional, que eu conheço um pouco menos. Depois eu vou para minha projeto lógico, que eu passo a conhecer um pouquinho mais. Depois eu vou para o projeto, né? E eu aí conheço um pouco mais. Então eu vou, à medida que eu vou andando no projeto, eu vou diminuindo a minha margem de certeza, né? Então isso se reflete no ponto de função. Então quanto mais eu detalhar a especificação, quanto mais eu detalhar, menos eu vou errar. Mas a medida está aí. A medida serve em qualquer etapa do projeto, tá? E nós vamos usar durante o nosso curso essas várias medidas nas várias etapas do projeto, tá? Inclusive para estabelecer custos. Bom, então o exercício que eu estou passando para vocês aqui é rapidinho assim, ó. Fazer a previsão num tamanho do sistema com 178,45 pontos de funções ajustados, né? E eu estou dando a tabela, ó. A produtividade da minha equipe por linguagem de programação é de para fazer um ponto de função em PHP, 45 LOCs, linhas. Isso porque isso é da minha empresa, eu não estou dizendo do mercado, porque eu posso também ter na minha empresa, fazer um levantamento dos softs que eu já fiz, levantar quantas linhas de código tem, né? Qual foi a linguagem e verificar para cada ponto de função quanto a minha equipe naquela experiência faz de linha de código por ponto de função. Isso é que é legal. Porque aí eu não vou ficar usando dados dos outros, eu vou ficar usando o meu dado real, né? Então é na minha equipe, baseado na média dos meus projetos, dos softs que eu já fiz, eu identifiquei que um ponto de função dava 45 linhas por programador, né? 45 linhas de código, e levei 3 dias úteis para fazer. Os programas que eu fiz em C, um ponto de função, 72 LOCs e 8 dias úteis. Em Java, 58 LOCs, 8 dias úteis. Em C++, 72 linhas, 8 dias úteis. Python, 45 linhas, 2 dias úteis, por ponto de função, tá certo? Aí eu estou pedindo para vocês assim, ó. Decida para mim aí, decida qual projeto, que linguagem eu vou usar se eu não quero usar mais 450 dias. Olha só, uma decisão gerencial. Ninguém, não, é que o cara, todo mundo aqui adora Java. Sim, e daí? Não é isso que eu quero fazer em 450 dias, eu não quero desenvolver o ego de ninguém, porra, eu sou gerente, né? Então, vamos lá. Vou pegar isso daqui, calculei para todo mundo, ó. Está aqui a linguagem, está aqui o tamanho em loc, multipliquei o ponto função ajustado vezes o loc, né? E está aqui. Aqui em loc, e aqui ponto função vezes dias, né? E cheguei à conclusão que aqui eu vou fazer 535 dias, 35. 1.427 dias, isso com um homem trabalhando. 535, 535, 356,9. Então está aqui, essa linguagem que está aqui.
né? Qual é mesmo? É que eu só sei o meu material. É Python. Então eu vou fazer em Python. Eu vou fazer em Python porque é muito mais rápido. Né? Claro que a minha equipe tem gente que sabe Python. Então tá aqui. Só me sobrou essa alternativa. Eu quero destacar aqui também que a gente não deve esquecer a interpretação matemática. Quando eu boto aqui 535,35 dias, pô, se a unidade é dia, isso daqui é o modelo matemático, ele precisa ser ajustado para as condições físicas, né? Então, na condição física, quer dizer que são 536 dias, né? Se eu quiser trabalhar com folga. Se eu quiser trabalhar com aperto, aí é um problema meu, né? É 535 dias. Mas eu tenho que trabalhar com a realidade, né? Um dia eu vi um cálculo de um garoto que achou 13,4 programadores. Eu falei, mas espera aí, meu chapa, o que é 13,4 programadores? São 13 programadores e uma perna, é isso? Aí o cara foi se tocar que ou é 13 ou é 14. 13,4 não existe. Então tomem cuidado quando a gente trabalhar medida, né? Então, bom, eu vou trabalhar com minutos. Então tudo bem, transforma em minuto. Mas se é 1427,6 dias, se eu vou trabalhar com minuto hora, tudo bem. Se não é 1428 dias por folga ou 1427 dias por falta, tá? Então a gente tem que ver o risco que a gente está correndo. Se é alguma coisa que vai me complicar, eu trabalho com folga. Se eu não tenho um risco muito alto, eu trabalho pela parte do risco, tá bem? Então esse seria, por exemplo, um exercício que nos levaria a tomada de uma decisão gerencial. Então, esse sistema vai ser feito em Python. Aí fica todo mundo invocado. Mas se fosse Java era melhor. Mas não se trata disso. Se trata de eficiência e cumprir um cronograma, né? Então é Python e fim de papo. Bom, a gente pode estimar, como eu já disse, o projeto no início da especificação. Nesse caso, podemos ter um erro maior na estimativa, né? Então está aqui o andamento do projeto, tempo, e o erro vai diminuindo à medida que a gente vai achando no projeto, né? Quanto mais preciso eu for aqui, eu posso fazer a especificação. Então está aqui, isso aqui está de propósito, é assim que a coisa vem do analista. O analista fez lá um rascunho, um caso de uso, está aqui o caso de uso, vocês ainda vão aprender, não se preocupem, mas isso aqui é um diálogo, né? Está aqui o que o ator fala, e aqui o que o sistema tem que fazer. O que o ator fala, o que o sistema tem que fazer. Baseado nisso daqui, eu posso fazer uma análise, né? Detalhando, perguntando, não é uma coisa que se faça em 5 minutos, eu tenho que perguntar, vem cá, como é que é essa lista? O que entra aqui? Vai precisar de tela? Não vai. Isso já no início do projeto. E aí eu cheguei aqui, fui rabiscando, cara, eu vou precisar de arquivo aqui, vou precisar de arquivo aqui, vou precisar de arquivo aqui. Isso aqui vai me exigir uma tela de consulta. Epa, aqui tem uma consulta. Mas aqui vai precisar de uma entrada. Observa que você está trabalhando em cima da definição. Você precisa perguntar, né? Vai precisar de tela aqui? Isso aqui vai ter que virar um arquivo? Quantos arquivos você vai precisar aqui? Mas o teu objetivo qual é? Ver quantas entradas tem, quantas saídas tem, quantas consultas tem, se tem interface externa e arquivo. Não pode perder o foco. A letra é feia, dane-se, não é isso que a gente está falando. Eu estou querendo identificar esses 5 elementos aqui dentro. Tá? Identifiquei esses elementos aqui dentro. Eu posso, então, identifiquei aqui, puxa vida, contei, aqui. Deu 5, eu vou precisar de 5 arquivos, 3 entradas, uma saída, 2 consultas e não tem nenhuma interface. Aí, como eu estou trabalhando com o modelo do Albrecht, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá naquela tabelinha. Então vamos lá e vou preencher a tabela, 3, 2, 1, 5, 0, né? Aí, como é simples, porque a maioria é simples, entrada e saída ali, né? Não tem nada de complicado. Naquele caso de uso ali, pode ser que tenha outros que tenham, né? Então, achei aqui, multipliquei pelo peso, achei o 9, achei o 4, 6, 35, deu 65 pontos funções. Ajustados ou não ajustados?
ajustados. Não, errou. É não ajustados. Por quê? Porque eu ainda não multipliquei pelo fator de ajuste, né? Então eu tenho 65 pontos funções não ajustados. Esses pesos aqui, por que isso? Porque o Albrecht determinou assim, e a gente segue isso, tá? Então, 65 pontos funções. Então, se eu tenho aquele software, né, que eu quero fazer e estou com a especificação, eu estou já sabendo um determinado número de pontos funções. Então eu estou largando um desafio para vocês fazerem, eu não vou fazer agora. Vocês vão usar a tabela da minha empresa anterior, aquela minha empresa anterior, vocês vão calcular para esse caso, desse meu caso de uso, quantas linhas esse meu programa teria se fosse em C e quantas linhas esse meu programa teria se fosse em PHP. É só usar a tabela, não tem muita coisa que errar, mas a definição está ali. É exato? Não, é ordem de grandeza, tá bem? Então eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Se vocês tiverem dificuldade, tutor, coloca lá no fórum, né? E vamos botar o cara para trabalhar, porque é para tirar as dúvidas de vocês, né? É preciso que a gente use o recurso. E eu não vou dar a solução para isso, é simples, vocês fazem isso e podem mandar depois até por e-mail se quiser, tá? Bom, quem quiser conhecer um pouquinho sobre o modelo do Albrecht, né, a gente tem esse site que que fala muito sobre isso, eu coloquei aqui, e o nome tem um artigo lá que é o metro quadrado do software, ou seja, como medir software. Vai pegar e falar muito sobre esse modelo do Albrecht, tá? Vocês podem visitar esse site, eu não está no material, eu não vou me prender muito nele, tá? Então, dado esse modelo do Albrecht, que eu acho sensacional, mudou a mentalidade, né? E a gente já ficou dentro da empresa com uma ferramenta fortíssima para a gente comparar software, para a gente estimar software, para a gente controlar software. Quer dizer, é uma beleza, era o que a gente estava precisando, né? É como o cara diz, é o metro do software, é o ponto-função. Posso colocar tudo agora nesse meu termo. Mas o modelo do Albrecht tem um problema. Aqui. Como é que eu vou uniformizar o processo de contagem? Tem vezes que o cara vai contar como entrada e tem vezes que o cara vai contar como consulta. E mesmo na análise das características do software, um camarada vai querer dar uma nota, outro cara vai dar outra nota. Se está dentro da minha empresa, sem problemas. Ah, mas se eu quiser fazer negócio com outra empresa, olha a complicação. Eu acho, na minha contagem, eu quero cobrar, deu 80 pontos funções. Na contagem do outro cara que vai pagar, ele só achou 20 pontos funções, ele não vai dar pé, porque cada um vai achar um valor diferente. Então, olha só, nós temos que ter necessidade de padronizar o nosso metro, padronizar o nosso ponto-função. Então, essa preocupação é a impressão que vem do mercado, né? Então, para padronizar esse nosso ponto-função, tirar essa objetividade de contagem, e a gente tem uma referência, ó, você contou com que modelo? Ah, foi com aquele modelo holandês? Não, eu contei com o modelo internacional. Não, eu contei segundo o meu próprio modelo. Aí, peraí, vamos definir, né? Então, foi criado um grupo chamado IFPG, né? Internacional, Grupo Internacional do Ponto-Função, que tem como missão desenvolver o modelo do Albrecht, estabelecer processos de contagem, certificar pessoas no processo de contagem para possibilitar a troca de informações comerciais de software. Eu tenho que trocar software, eu tenho que negociar software, pagar, contratar. Então eu tenho que ter uma pessoa que saiba fazer isso segundo os padrões internacionais do grupo de ponto-função, porque é uma das referências, tem outras, né, mas 98% do mercado trabalha com essa, mesmo as outras referências também se referem a essa, e o modelo do ponto-função do FPUG hoje também é uma referência ISO, né, uma norma ISO. Então, a gente
está baseado em cima de um modelo que está evoluído, tem um grupo, esse grupo tem uma representação no Brasil, que é o IFPG brasileiro, tá? E se estabeleceu então formas de contar, características que devem ser consideradas, quando for assim não conta, quando for assado conta, e essas regrinhas estão num manualzinho que nós vamos trabalhar, tá certo? E o FPUG então tem, o objetivo, desenvolver a padronização nas formas de medir software. Pô, isso é um baita objetivo, ou seja, vai padronizar o nosso metro, né? Produzir o manual de contagem que é usado como padrão. Nós hoje estamos na versão 4.2 do CPM, né? Que é o manual de contagem. E o objetivo principal, diminuir a subjetividade da contagem, para a gente poder negociar, né? Negociar entre empresas, quer dizer, mercado, tá certo? Então vejam, o que gerou esse modelo do Albrecht? Um organismo internacional que serve de padronização e que está colocando as normas e as regras da gente fazer contagem para possibilitar uma gestão comum, uma troca de informações gerenciais entre as empresas, sem ter subjetividade ou com o mínimo de erro possível, né? Que subjetividade sempre vai existir, mas o que a gente tem é que tentar diminuir, tá certo? Então, ele foi visto isso daqui e vai ser o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos verificar como o FPUG definiu o processo de contagem, porque é um pouquinho diferente, usa as mesmas coisas do Albrecht, o mesmo conceito, mas agora é um pouquinho diferente, né? Vamos ver que ele usa os mesmos conceitos do Albrecht, está aqui, está preservado, né? O que foi melhorado e sistematizado foi a forma de contagem. Então, vou lembrar novamente a vocês para fazer os exercícios do livro, façam a aula, né? Vamos fazer aquela nossa estudo dirigido, que tem tudo isso lá, vocês vão aprender um pouquinho mais, né? Ler o material e vamos até a próxima aula. Espero que você já saiu hoje, usando o modelo do Albrecht para exercitar, e já comece a olhar o software e medir o que vocês façam. Isso é bom fazer desde o início. A gente tem que desenvolver a veia gerencial. Soft não é arte. Até a próxima aula. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.